Meus lindinhos, mais um encontro, aula 47. O nosso cenário central é o Jardim das Oliveiras ali, o Getsemane. Ali a gente está de encontro a um momento na vida de Jesus e dos discípulos que é profundamente marcante e central. Então, me acompanha, Marcos capítulo 14, a gente vai olhar esse texto agora. Título da aula: foi prensado mesmo, esmagado, uma prensa sobre ele, espremendo, moendo. É exatamente o nome do Jardim das Oliveiras, do Getsemane. Getsemane significa literalmente prensa de azeite, que é esse jardim situado ali no Monte das Oliveiras. Provavelmente você tem ali, junto das oliveiras, o azeite é o fruto da oliva, né? A oliva, a fruta, o azeite é aquilo que vai se produzir a partir disso. E por isso que a gente chama de azeite de oliva. E eu deixei um vídeo aqui embaixo falando sobre esse processo, provavelmente como foi o processo. Então tem um canal no YouTube que filmou mais ou menos esse processo da prensa e da extração do azeite do fruto da oliveira. Então é bem interessante, ilustra bastante aquilo que a gente está conversando. Capítulo 14, desde a traição, desde o traidor sendo indicado. Então eu vou ler saltando alguns blocos, porque a gente está lendo somente essas partes que indicam, que estão indicadas aqui. Então 14:1, 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. A gente já conversou sobre isso. No verso 10, Judas então faz um pacto de traição. Então Judas, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. E por que uma boa ocasião? Por causa da multidão. Então Jesus sabia que a multidão nesse momento seria até uma proteção, mas ele decididamente se isola da multidão, porque ele não foge àquilo que o Pai teve como propósito colocar diante da vida e do caminho dele. Então no verso 17 está falando sobre o traidor que Jesus sabe, e Jesus diz, e Jesus indica porque ele conhece os corações. Então, ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12 quando estavam à mesa e comiam. Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e perguntar-lhe, um: por acaso serei eu? Jesus respondeu: é um dos 12. O que comigo põe a mão no prato, pois o Filho do Homem vai. Mas como está escrito a seu respeito: mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Tudo que Jesus fala, ele fala conforme as Escrituras. E ele confia no Pai e naquilo que as Escrituras diz. Mas esse episódio é um episódio de muita dor. Sobretudo porque ele envolve não esse sofrimento, não somente o sofrimento físico que Jesus vai passar, mas também o sofrimento emocional do abandono, da traição. Verso 27 vai falar sobre Pedro. Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos nós, não será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Como é que você vai assumir? E como é que você vai saber do futuro? Você olha para a pessoa e você fala: não, é claro que eu não vou fazer isso contra você.
É claro que eu nunca vou te trair, nunca vou te magoar. A gente vê isso, inclusive, nas celebrações de casamento, nas promessas, naqueles momentos que a gente tem para enfatizar os nossos votos. Mas a vida dá determinadas voltas e a vida, com as suas voltas e com as suas prensas, com as suas dores, com as suas dificuldades ou não, com as suas facilidades, com seus caminhos, ela de alguma forma acaba mostrando de fato que nós somos, de fato que nós temos. E isso foi revelado. Isso foi revelado. Por isso o verso 32, falando do Getsemane, e aqui na minha referência eu coloquei errado, eu vou só mudar no material. Eu repeti aqui o 27, 31, mas é a partir do 32 ao 42. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltou e achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Timothy Keller, ele vai dizer que nestas três sessões, desde que a traição é indicada dos discípulos, na sessão que Jesus é preso e sofre nas mãos dos pecadores, os escárnios, as zombarias, até o momento da sua morte de cruz, inclusive, Jesus ele passa por sofrimentos agonizantes, difíceis, e ele sofre na mão dos seus amigos, ele sofre na mão dos seus inimigos, e ele sofre também pelo Pai. Ele sofre abandono pelos seus amigos, ele sofre escárnio e zombaria pelos seus inimigos, e ele também sofre o cálice da ira do Pai. E é por isso, provavelmente, que esse tempo do Getsemane foi um tempo tão difícil, tão crucial. Sofrimento físico, mental, emocional, espiritual que Jesus passa. Timothy Keller, inclusive, usa umas comparações falando de mártires que morreram ao longo da história da igreja, de homens e mulheres que diante da morte eles não tinham esse pavor que Jesus experimentou. Que diante da morte eles tinham uma determinada convicção. Você tem relatos da reforma protestante, dos pré-reformadores e de tantos outros que diante da morte estavam ali seguros daquilo que eles estavam fazendo. E aí Keller vai dizer: mas por que Jesus, sendo filho de Deus e tendo toda a condição de enfrentar a morte com a coragem, por exemplo, que os discípulos enfrentariam, que Pedro enfrentaria, que Paulo enfrentaria, que tantos outros enfrentaram, por que esse pavor? Por que essa agonia? Por que essa oração para que seja passado dele? Para que ele não seja colocado diante daquele momento? Keller vai dizer que nesse caso, essa percepção de Jesus é o vislumbre da ira de Deus, do cálice da ira de Deus. Não foi uma morte qualquer. Não foi uma morte que o livraria da dor e do sofrimento e da perseguição. Foi um abandono geral e radical de Deus, e por isso foi extremamente pesado, extremamente difícil, foi agonizante. O que é interessante é que a gente está num contexto muito difícil, né?
contexto de intrigas, de guerras, de traição, inimigos, espreita. A ceia foi um momento de despedida, ainda que breve, mas um momento de despedida, um momento muito significativo. Jesus orientando os discípulos nas palavras, nos gestos, dizendo que eles não deveriam ter aflições, não deveriam temer as aflições que eles passariam no mundo. Então Jesus estava, de alguma forma, confirmando que eles teriam aflições, que eles passariam pelas aflições, mas que eles tivessem coragem, porque Jesus venceu e eles venceriam. Nos gestos de Jesus, Jesus tentando mostrar para eles que eles não deveriam ser vencidos pelo mal, mas vencer o mal com amor, vencer o mal com o bem. Eles deveriam servir como aquilo que se faz com quem se ama, vencer-se pelo amor. Esses últimos gestos de Jesus, esse panorama que a gente está vendo aqui, tem essas marcas, mas é um tempo muito difícil. Jesus diz para eles: vigiem, 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 orem e vigiem. E aí a grande pergunta é: eles têm que vigiar por quê? Ele está dizendo: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então por que vigiar? Por que essa hora é perigosa? Essa hora é perigosa porque o coração deles, o coração de todos eles está em jogo. E se eles perderem o coração, aí perdeu tudo. Perdeu tudo. O coração de Judas esteve em jogo e ele se perdeu. O coração dos discípulos estava em jogo e o coração do próprio Cristo. O próprio Cristo também. Ele sofre, é um momento de muita tensão. Judas, ele trai, os discípulos, eles negam, e Jesus, ele experimenta o cálice da ira, a agonia, a tentação, a presença ardilosa de Satanás também naquela hora das trevas, quando Jesus diz para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Satanás também naquele momento tentando desviar Jesus do propósito do Pai. Cuidado, vigiem. Eles deveriam vigiar sobre o quê? Sobre o coração. Não perder o coração nessa hora tão difícil. Para compreender melhor a necessidade da morte de Jesus, do cálice da ira de Deus que a gente já está falando aqui, do sacrifício por nós, eu te digo para que você possa rever 4 aulas. A aula número 30, 31, 32 e 33. Quando Jesus diz lá no capítulo 8, era necessário que o Filho do Homem padecesse, depois morresse e ressuscitasse. Mas era necessário. E aí a gente, em 4 aulas, tenta explicar o Evangelho, apresentar aquilo que o texto está apresentando. Então eu te digo para que você possa compreender por que Jesus experimenta a ira de Deus no nosso lugar. Dá uma corrida nessas aulas, dá uma olhada nessas aulas, porque elas vão te ajudar nessa caminhada. Tá bom? Mas o que eu quero chamar a atenção, e esses textos que nós lemos, e esse momento do Getsemane, é um momento tão bonito que você tem daqui uma série de percepções, uma série de pregações, uma série de compreensões, e eu quero fazer um determinado recorte. Eu quero te convidar para fazer esse recorte comigo, porque eu quero recortar esses momentos como um momento de oração. Porque no momento mais crucial, no epílogo da sua morte, Jesus ceia com os discípulos, Jesus ministra a vida deles, e nesse último momento em que ele se aproxima da sua entrega definitiva, ele tem um tempo com Deus. Ele para tudo que ele está fazendo e ele vai orar. Então todo esse momento do Getsemane é um momento de oração. A tensão da oração, os desafios da oração. E como a gente já falou sobre isso, Jesus orou por diversos momentos na sua vida. Ele ora na escolha dos discípulos. Então, antes de tomar uma decisão importante, ele ora também no deserto, diante de momentos excruciantes e diante da missão que ele tem para fazer diante de Deus. Ele ora em momentos de tristeza, quando João Batista é morto, em momentos de cansaço. Ele ora
preocupado com os discípulos e por aí vai. Você tem uma série de situações, dando graças diante do povo. A vida de oração faz parte da caminhada de Jesus. Então a oração para Jesus, ela não é um lugar, ela não é um guichê de pedidos, ela não é um esquema, não é uma força que ele vai poder usar para arrancar de Deus aquilo que ele deseja, para fazer Deus caminhar na direção daquilo que ele quer, só para colocar aquilo que ele precisa para que Deus possa estar distribuindo. A oração é um lugar em que Jesus submete a sua vida ao Pai, submete a sua vida a Deus. A oração é um lugar que ele abre o coração, que ele rasga o coração, que ele fala sobre os seus medos, que ele pode falar sobre as suas angústias. Getsemane também é um lugar que ele pode falar sobre as suas angústias, sobre os seus medos, sobre as suas dificuldades, sobre as suas expectativas. É um lugar de relação. É um lugar de relação, apesar de ser um lugar tão difícil. Então eu quero fazer algumas afirmações olhando para essa perspectiva da oração, dentro dessa compreensão que a gente tem do Getsemane, da traição, dos abandonos e daquilo que Jesus vai viver. Então ele vai falar, vocês devem vigiar e orar para não entrar em tentação. E aí eu já disse, qual é a tentação? A tentação de perder o coração. Jesus ora para que não perca o seu próprio coração. E os discípulos precisavam também estar atentos, porque o coração deles também estava em jogo. Lembra quando Pedro falou, não, de maneira nenhuma eu te trairei, de maneira nenhuma eu te deixarei. E Jesus fala, antes que o galo cante 2 vezes, você me trairá 3 vezes. E ele, não, ainda que alguém faça, não eu. Quer dizer, aquilo que ele afirma já não é mais aquilo que ele faz. Está perdido, está desencontrado. É um momento muito crucial. Nesse momento de oração, Jesus ora por quê? Ele ora para submeter o coração a Deus. Ele ora para colocar seu coração diante de Deus. O texto vai dizer, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. É assim que os evangelhos colocam esse momento da oração de Jesus. Segundo Keller, Jesus ele não nega as suas emoções. Ele não evita o sofrimento. Ele não tenta fechar os olhos para aquilo que está diante dele. Ele quer, de alguma forma, não ter que passar por aquilo. Ter que passar por aquela dor. Mas essa oração não é uma oração de negação, uma oração de fuga, mas é uma oração de submissão, porque ele fala sobre aquilo que o amedronta, ele fala sobre aquilo que de alguma forma o toca, mas ele se submete à vontade do Pai. Então é nesse ambiente da oração, o ambiente da obediência. Oração é aquilo que vai nos quebrantar, querido. A gente precisa de quebrantamento, a gente é muito difícil. A gente é muito difícil. E no caso de Jesus, que não é como nós nesse sentido, que não pecou, que tem a sua vontade alinhada ao Pai, só que esse momento é tão difícil que ele precisa, mais uma vez, se colocar diante de Deus. Ele ora, e esse momento em que ele está sendo prensado é um momento de submissão ao coração de Deus. E se ele submete, se ele coloca o seu coração diante de Deus e não diante das suas próprias questões, ele, na verdade, experimenta também esse tempo de oração como um tempo para que o coração não se desvie da missão. Medo, angústia, dor, oposição, fazendo com que o nosso coração saia do caminho. Deveriam os discípulos e Jesus guardar o coração. Inclusive, isso que é interessante, todas as investidas de Satanás não eram no sentido de destruir Jesus. Satanás nunca se apresentou diante de Jesus querendo destruí-lo. Pelo contrário, sempre se apresentou muito reverente, sabia quem Jesus era. Na verdade, o caminho que Satanás propunha
era um caminho sem morte. Nas tentações do deserto, ele vai dizer que daria a Jesus todos os reinos da terra se ele tão somente se prostrasse e o adorasse. Não precisava da cruz, não precisava da vergonha, não precisava da dor, não precisava do abandono dos seus amigos, dos seus inimigos, a zombaria, não precisava do abandono de Deus. Era só adorá-lo. Satanás, quando usa Pedro, quando usa a boca de Pedro, ele diz que não deixaria de modo nenhum que Jesus morresse. Então, quem quer proteger Jesus da morte, nesse caso, nesse contexto, é o próprio Satanás. A proposta de Satanás é que Jesus não morra, que não sofra. Por que Jesus precisa vigiar e orar e se colocar diante de Deus naquele momento? Para que o coração dele não se desviasse da missão. Porque existia ali uma proposta muito melhor. Parecia muito mais vantajosa, muito menos sofrida. Ele precisava colocar o coração diante de Deus nesse sentido. O texto em Mateus 16, 23 vai dizer: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Todas as vezes que Pedro tentou dizer, e Satanás, pela boca de Pedro, que nenhum mal lhe aconteceria, Jesus, ele fez uma opção por aquilo que Deus queria. Ele estava sendo prensado, mas ele estava querendo estar diante da vontade de Deus. Por isso ele ora para que, ao invés de ser e de servir a Deus, o seu coração não fosse usado como instrumento de Satanás, que é exatamente isso que acontece com os discípulos. Cuidando em servir a Deus, eles se tornam instrumentos de Satanás. Por isso a oração de Jesus é: seja feita a tua vontade, não a minha. Porque se for feita a nossa vontade, provavelmente a nossa vontade vai dar espaço para isso que a gente está dizendo, que é uma vontade contra Deus. E essa vontade contra Deus, ela é instrumento daquilo que Satanás quer fazer. Pedro foi usado por Satanás, Judas foi usado, os discípulos são usados. Me parece que não é difícil ser usado como instrumento de Satanás, porque a gente pensa que para alguém ser usado ele tem que ser endemoniado, né? Tem que vir um monte de espírito entrar ali e aí a pessoa endemoniada é usada por Satanás. Mas a minha percepção, segundo o texto bíblico, é que quando os nossos corações se tornam egoístas, ríspidos, empedernidos, duros, né? Eles podem ser instrumentos de Satanás. Eles podem ser instrumentos de Satanás. Quando os nossos corações se tornam violentos, instrumentos de Satanás. A gente tem, por exemplo, alguns exemplos no texto bíblico. Os irmãos Boanerges, né? Os filhos do trovão, João e Tiago, quando perguntam a Jesus se não quer que desça fogo do céu para consumir os samaritanos ali, que era um povo que eles odiavam, porque eles não abriram as portas para a presença de Jesus na sua terra. Então eles falam: será que não quer que a gente ore a Deus para que destrua eles? Aí, instrumento de Satanás. Paulo vai dizer para a igreja de Gálatas, Gálatas 5,16: vivam pelo Espírito e não satisfareis as obras da carne, porque parece que existe um jeito de viver também por um tipo de obra que é instrumento de Satanás. Porque se você olha as obras da carne, são todas obras de destruição. São todas obras de destruição. Destruição do indivíduo contra ele mesmo, destruição contra os outros, dissensões, facções, partidos. Instrumentos de destruição. Então me parece que é muito simples a gente ser usado como instrumento de Satanás.
esse tempo no Getsemane foi um momento crucial, igual foi lá na tentação do deserto, em que Jesus precisava alinhar o seu coração à vontade de Deus e não deixar que outras vozes e outros ruídos pudessem interferir nisso, submeter, se colocar em obediência e aceitar essa vontade. E aí, nesse sentido, ser instrumento da vontade de Deus e não instrumento da vontade de Satanás. Jesus, ele ora para que o coração não fosse destroçado por causa da dor do abandono. Como a gente já falou, o abandono pelos discípulos, o escárnio, a zombaria, os flagelos pelos inimigos e o abandono do Pai. Então, eu quero trazer um texto aqui que tenta falar um pouquinho sobre isso. É uma citação que o Keller faz de um pregador chamado Jonathan Edwards. Ele vai, numa das suas pregações, falar sobre a agonia no Getsemane, e ele vai dizer o seguinte: no jardim do Getsemane, Jesus teve uma visão bem próxima da fornalha da ira na qual deveria ser lançado. Foi trazido à boca da fornalha para que pudesse olhar lá dentro e ficar observando as chamas flamejantes e vendo a incandescência de seu calor, para que pudesse saber para onde estava indo e o que estava prestes a padecer. Há duas coisas que fazem do amor de Cristo algo maravilhoso. A primeira, o fato de que ele estava disposto a suportar tão grande sofrimento. O segundo, o fato de que ele estava disposto a suportá-lo para expiar tão grande iniquidade. Mas para que digamos tudo isso com propriedade, é preciso mencionar que para Cristo, por ato e escolha próprios, suportasse tão grande sofrimento, foi necessário que tivesse uma noção extraordinária de quão grande seria esse sofrimento antes de passar por ele. E isso lhe foi mostrado em sua agonia. No Getsemane, Jesus tem um vislumbre do sofrimento que lhe aguarda. Ele tem um vislumbre da ira de Deus sobre a sua vida. Ele tem um vislumbre desse lugar que ele está entrando no nosso lugar. Por isso diz o texto que ele é prensado, que ele está em profunda agonia. Como diz o texto, sentindo que vai morrer, como se fosse morrer, a alma abatida, entristecida no seu mais íntimo, sendo amassado, prensado, espremido a tal ponto de soar gotas de sangue, porque ele tem um vislumbre da cruz e do abandono, daquilo que vai acontecer com ele. Então, mesmo nesse momento tão duro como Getsemane, de tanta agonia e tanta dor, eu também digo que o Getsemane é o lugar da prensa, mas também é o lugar da presença. Porque é muito interessante isso. Diz o texto lá em Lucas, no capítulo 22, que entre uma oração e outra, um anjo do céu desceu e confortava Jesus. E eu digo que, contudo, a presença do anjo não representou a possibilidade de um outro caminho. O anjo não atenuou o sofrimento de Jesus. Mas a presença do anjo representou a presença de Deus no vale da sombra da morte, que era aquilo que Jesus precisava num momento tão difícil. Na cruz, Jesus vai dizer algumas palavras, e uma das palavras que ele diz é essa: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a palavra de Jesus na cruz. O desamparo que ele experimenta pelo abandono de Deus. Mas o que é interessante é que essa palavra de Jesus, ainda que ele experimente a dor do desamparo, essa palavra de Jesus não é uma palavra para o vazio. Ele não direciona esse grito
em forma de oração, ou essa oração em forma de grito para o vazio, ele ainda direciona a Deus. Getsemane é o lugar da prensa, é o lugar da agonia, mas é o lugar também em que ele não se dirige a nenhuma outra presença, não se dirige a nenhuma outra força, não se dirige a nenhum outro lugar senão ao Pai. Nesse momento de profunda agonia, ele se dirige ao Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Como diz no verso 36, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém, todavia, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Getsemane é o lugar da prensa, mas também é o lugar da presença de Deus, mesmo em circunstâncias tão difíceis. Nosso texto, e a gente termina aqui, esse talvez tenha sido o estudo mais curto nosso. Jesus ora para deixar-se conduzir pelo Pai. Jesus ora para alinhar sua alma ao coração do Pai. Jesus ora para continuar Jesus, para não se perder. Ora para obedecer. Ora para ser fiel. Jesus ora para render sua vontade à vontade de Deus. E você ora pelo quê? Pelo que você ora? Dá uma olhada nas tuas listas de oração. Uma vez conversando na classe de adolescentes, a gente pediu para que eles fizessem uma lista de oração. E é muito interessante, porque nas listas a gente tinha lá iPhone, viagem para Disney. A gente sempre fala de sonhos, né? A gente fala de Deus e a gente fica falando, né? Os sonhos de Deus, e a gente confunde os sonhos de Deus com os nossos sonhos. Os sonhos de Deus não são... Os sonhos de Deus que a música canta lá, né? Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Aí alguém fala, os sonhos de Deus para a minha vida são a minha lista de oração. Rapaz, a tua lista de oração talvez seja a mais egoísta e a mais pobre do mundo. Talvez na tua lista de oração só tenha você. Só caiba você na sua lista de oração. Só caiba as tuas coisas, só caiba o que te faz mal, só caiba as tuas convicções, as tuas prioridades. Talvez na sua lista de oração só tenha o eu. E quem é Deus na sua lista de oração? Ele é aquele que você vai protocolar o teu pedido e vai pedir para que ele realize. Olha para as listas de oração de Jesus. Olha para a maneira como ele se derrama diante do Pai e ora. Olha para a maneira como ele coloca a sua vida. As orações que Deus vai conceder e vai responder não serão diferentes daquilo que Jesus colocou diante do Pai e pediu. Porque é com isso que Deus tem compromisso. Nós, no Brasil, estamos criando uma igreja que mesmo diante de todas as dificuldades da nação, mesmo diante de todo o sofrimento da nação, é uma igreja que tem texto bíblico na mão, é uma igreja que tem na sua boca palavras do texto, palavras de Deus e palavras de Jesus, mas é uma igreja que tem uma lista de oração que só tem a ver com ela, com as suas querências, com os seus quereres, com os seus desafios, com os seus sonhos, com os seus sonhos megalomaníacos, inclusive, de um monte de gente, com as suas loucuras. E o nosso povo vai atrás disso. O povo, às vezes simples, que quer mudar a vida, vai atrás disso. Perde Deus de vista, perde Jesus de vista. Vai se tornando um povo egoísta, egocêntrico, pior de tudo, um povo violento. Nós olhamos, por exemplo, para aquilo que está acontecendo no Oriente e como que determinadas percepções religiosas, porque o Islã não é violento, mas determinadas percepções extremistas que têm na boca a palavra de Deus se tornam tão violentas quanto o outro, tão de morte.
Por que que no nosso lábio existe uma espécie de contentamento com a morte? Uma sociedade que se contenta com a morte de quem quer que seja. É uma sociedade que se perdeu. Jesus olha para o traidor, olha para Judas, e Jesus, ele ama Judas. Ele não se contenta, ele não se alegra, porque ele, como traidor, teria a morte que teve, teria o fim que teve. Não é contentamento. Porque a gente pensa que é melhor do que Judas, mas o que que te faz melhor do que Judas? O que que te faz melhor do que Judas? Porque Judas traiu a Jesus e você não traiu a Jesus? Será? O que que fez Pedro e os discípulos ali melhor do que Judas? E olha que Jesus confiou a eles a palavra de salvação. Jesus confiou a eles a palavra de vida e a palavra de amor, mas eles traíram. Eles traíram. A diferença deles e de Judas é que Judas não deu conta de suportar aquilo que ele tinha feito e ele intenta contra a própria vida. Os discípulos não se mataram e Jesus teve tempo hábil de chegar até eles e apelar a eles, e eles aceitaram o apelo de Jesus e eles se quebrantaram e perceberam que eles eram farinha do mesmo saco, pó do mesmo pó. Não é pela força deles, pela vitalidade, pela beleza deles. É pela graça de Deus. Pela graça. Aí uma igreja que caminha na sociedade e que não entende que não é porque ela foi alcançada por Jesus que é melhor do que qualquer ser humano. Seja esse ser humano quem seja. Nas nossas listas de oração, meus queridos, a gente devia estar pedindo por uma igreja menos violenta. Seja a violência de que área e de que ordem for. Por uma igreja mais amorosa, porque só o amor pode transformar esse mundo que a gente vive. Só o amor de Cristo. Por uma igreja mais cristã, porque as nossas igrejas têm Cristo no nome, mas perdem Cristo da prática da vida. Por uma liderança menos gananciosa, menos egoísta, por uma liderança mais autodoadora, que perceba que é através da sua autodoação e do seu serviço. Por uma igreja que não tente trabalhar para si mesma, mas para os outros e para a vida. E deixar que o Evangelho de Jesus caminhe dessa maneira. Nas nossas listas de oração, a gente deveria pedir por mais gente parecida com Jesus. Por isso, espaço de oração não é um espaço para que a gente possa desfilar diante de Deus os nossos desejos mais secretos e mais egoístas. É o espaço para que a gente possa render a Deus e submeter a Ele a nossa vontade, para que a gente não se torne instrumento de Satanás na sociedade, ao invés de instrumento de Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar e guardar a tua casa. Pai bendito, e é pela tua misericórdia que eu te oro. Toma os nossos corações nas tuas mãos, Pai. E permita que a tua igreja seja e se torne gente que, prensada pelo Senhor e quebrantada pelo Senhor, seja instrumento da tua vontade, não da nossa, porque a gente mata, porque a gente violenta, a gente xinga, mas instrumentos do teu amor e da tua graça. Permita que sejamos braço, perna, olhos, boca de Deus no mundo, mas desse Deus que é todo amor e que aprove ao Senhor fazer com que Jesus
pagasse o preço que estava destinado a cada um de nós, para que nós possamos anunciar o Evangelho da graça do Senhor a toda a vida, a todo ser humano. Guarda a todos nós, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão em sofrimento nesse momento, sustenta-os. Nós choramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.